Olá! Sabe quando a gente ouve uma frase, uma única frase, que parece virar de ponta cabeça algo que a gente sempre acreditou? Pois é. Hoje a nossa conversa é sobre um momento desses, que surgiu de uma pregação sobre o Êxodo, capítulo 16. Uma afirmação que parece bater de frente com o texto. E a pergunta que fica é: será que a gente sempre leu essa história do jeito certo? Vamos juntos investigar as camadas que existem por trás daquele famoso pedido por pão e carne? Para entender isso, nosso caminho vai ter 5 paradas, tá bom? Primeiro, a gente encara essa tal contradição. Depois, vamos descobrir uma ferramenta de interpretação bem antiga, quase como uma chave mestra. Com ela, a gente vai ver o que estava por trás do pedido do povo, qual era o foco da própria narrativa divina e, no fim, como tudo isso nos ensina a ter mais equilíbrio na hora de ler. Então, o ponto de partida é esse. Uma afirmação bem direta, feita num sermão, que parece dizer o oposto do que está escrito em Êxodo. Como assim? Vamos dar uma olhada nisso mais de perto. A frase é essa aí. O povo não tinha pedido pão, mas carne. Parece simples, né? Mas quem conhece a história já sente um estalo, um alerta. Isso cria um problema imediato com o que a gente lê na Bíblia. E é exatamente nesse problema que a nossa análise começa. E olha só, aqui o dilema fica bem visual. De um lado, a fala do sermão, dizendo que o pedido era só por carne. Do outro, o texto de Êxodo, que menciona claramente as panelas de carne e todo o pão que queríamos. Parece uma contradição sem saída. Ou será que não? E aí? Como é que a gente resolve isso? A resposta pode estar numa técnica de leitura judaica muito antiga, uma verdadeira arte chamada pardés. Pensa nisso, como se fossem 4 lentes diferentes para olhar o mesmo texto. A própria palavra pardês já dá uma dica. Significa pomar ou jardim. A imagem é muito bonita, né? Em vez de só olhar a cerca, a gente é convidado a entrar e a explorar todo um jardim de significados, com raízes, troncos, folhas e frutos. E essas são as 4 lentes. A primeira é o pshat, o sentido literal, o que o texto diz na cara. A segunda, remés, que procura pistas, conexões com outras partes. A terceira, que é a mais importante para a gente hoje, é drash. É quando a gente pergunta o que isso ensina sobre o coração humano, sobre a vida. E por último tem o sod, que busca o sentido mais profundo, o mistério. Certo. Agora que a gente tem essas ferramentas, vamos voltar para o nosso quebra-cabeça. De que forma esses 4 níveis de leitura podem nos ajudar a entender por que alguém diria que o povo só pediu carne, se o texto claramente fala de pão também? A chave está justamente aqui, no terceiro nível, o drash. A leitura feita no sermão não era literal. Era uma leitura que usava o texto como um espelho da alma. A pergunta não era o que eles disseram com a boca, mas sim o que eles realmente queriam lá no fundo do coração. E essa é uma sacada bem profunda sobre como a gente funciona, não é mesmo? A ideia é que o pão era a parte racional do pedido, a necessidade básica, mas o desejo de verdade, aquele que movia o coração, era pela carne. A carne representava a vida que ficou para trás no Egito, a fartura, a segurança. O pão era a justificativa, a carne era a saudade. E vamos ser sinceros, a gente faz isso o tempo todo. Quantas vezes a gente pede uma coisa, mas na verdade o que a gente quer é outra, completamente diferente, que está por trás daquele pedido. De repente, essa história de milênios atrás vira um espelho para a gente hoje. E esse é o ponto fundamental de fazer essa leitura, não é apagar o texto literal, não. O fato de que eles mencionaram pão e carne continua lá, intacto, no nível pshat. A leitura drash não substitui o fato, ela só usa esse fato como um trampolim para uma reflexão mais profunda sobre nós mesmos. Mas o mais incrível é que a própria história parece dar uma piscadinha para essa leitura mais profunda. Se a gente olhar com atenção, o próprio texto dá muito mais peso para um alimento do que para o outro. Vamos ver onde a narrativa coloca o seu holofote. Olha só essa tabela, é muito revelador. A carne, ela aparece uma vez e pronto. Mas o pão, o maná vem com todo um manual de instruções. Tem regra para a quantidade, tem uma lição sobre o sábado, tem até uma amostra que foi guardada na Arca da Aliança para sempre. Fica muito claro que, para o narrador da história, a grande lição estava no pão. Essa ênfase toda no pão nos força a perguntar: por quê? Porque toda a pedagogia de Deus sobre confiança, sobre provisão, se concentrou no pão e não na carne. É como se a própria história estivesse nos dizendo: olha, eles falaram de carne sim, mas a questão de verdade, a lição que vai ficar, está no pão de cada dia.
Tudo isso nos leva ao grande ponto de equilíbrio na leitura de qualquer texto, especialmente os antigos. É preciso uma dança entre respeitar o que está escrito e ter a coragem de mergulhar no que corre por baixo da superfície. Pensa na construção de uma casa. O significado literal, o pshat, é o alicerce. Ele tem que ser sólido, não dá para tirar. As reflexões, as aplicações, são as paredes, o teto, a decoração que a gente constrói em cima desse alicerce. A gente pode decorar como quiser, mas dinamitar a fundação? Jamais. A casa inteira vem abaixo. E aqui fica um alerta importante. Uma coisa a dizer. Essa história me faz pensar em como a gente esconde nossos desejos. Isso é uma reflexão, é drash. Outra coisa, bem diferente, é dizer: o texto afirma como um fato que eles só queriam carne. Isso seria ignorar o alicerce. O perigo é quando uma reflexão interessante tenta se passar por um fato literal. E assim, o quebra-cabeça se encaixa. A ênfase da narrativa no pão nos ensina sobre o que era prioridade ali. Isso deixa uma pergunta final para a gente levar. Na nossa própria vida, onde está o nosso foco? A gente está preso no desejo passageiro pela carne ou está aprendendo a lição diária de confiança que vem com o pão? A resposta pode mudar não só o jeito que a gente lê um texto antigo, mas o jeito que a gente lê a nossa própria história.